Oi, queridos, boa tarde. Mais uma vez aqui no nosso canal Terapias Corpo e Alma. Terapias que cuidam do seu corpo, cuidam da sua alma, cuidam de você como um todo, único e inigualável e com todas as características peculiares que só você tem. Meu nome é Elizabeth Zanúncio, eu sou fisioterapeuta formada há 30 anos, professora há 20 anos, com especialização em neurofisiologia, no método Maitland, muitas especializações em terapias manuais, em crânio sacral e que tenho a vontade de compartilhar esse conhecimento de anatomia de maneira bem clara, bem precisa e bem prática com todas as pessoas do planeta, porque todas elas têm algo em comum que é o corpo. E eu acredito que quanto mais a gente conhece o nosso corpo, melhor a gente cuida dele, melhor é a nossa vida em vários aspectos, tá? Então não esquece de deixar o seu like, o seu gostei aqui embaixo, tá? E de se inscrever no canal, para você estar sempre tendo essas informações e conhecendo cada vez mais o seu corpo. No vídeo anterior eu falei que a gente ia falar de coluna cervical, eu apresentei o osso hioide, que está relacionado com essa área do pescoço e que se relaciona biomecanicamente com músculos que vão para a boca, que vão para o ombro e que também interferem na biomecânica adequada da coluna cervical. Hoje, antes de entrar na cervical, eu só vou fazer uma apresentação rápida para vocês da nossa coluna como um todo, tá? Para vocês começarem a entender como que funciona essa estrutura. Então a gente vai dividir, vão ser 3 aulas, uma de coluna cervical, uma de coluna dorsal e uma de coluna lombar. Embora algumas coisas comuns à coluna, a gente vai falando entre essas 3 aulas, tá? Então aqui nós temos uma visão da nossa coluna, uma visão de frente, isso aqui eu estou olhando de frente, aqui o osso sacro, o cóccix, as vértebras lombares, tá? Em número de 5. Aí eu tenho 12 vértebras torácicas e depois eu tenho 7 vértebras cervicais. Aqui uma visão de trás, por trás, que a gente vê os processos espinhosos das vértebras. Na visão anterior a gente vê o corpo da vértebra, numa visão posterior a gente vê o processo espinhoso, tá? E aqui uma visão lateral. Como vocês podem perceber, numa visão lateral de uma coluna saudável, normal, nós temos curvas. Essas curvas não devem existir numa visão posterior ou anterior. Isso é, a coluna não deve estar inclinado nem mais para a esquerda, nem mais para a direita. Mas, numa visão lateral, ela precisa ter essas curvas. São essas curvas que aumentam a resistência da coluna ao suporte de carga, tá? Isso é natural. Essas curvas têm nomes. Essa curva onde a concavidade está para trás chama lordose. A curva que a convexidade está para trás chama cifose. Novamente, uma curva com a concavidade para a parte de trás, outra lordose, e mais uma curva com a convexidade para a parte de trás, uma outra cifose. Então, você ter uma lordose ou uma cifose é normal. O que não é normal é você ter uma hiperlordose ou uma hipercifose, que é o aumento, ou o contrário, uma hipolordose ou hipocifose, que é a diminuição. É quando a sua coluna, vista de lado, ela começa a ficar muito reta. Você está perdendo essas curvas. E isso pode causar muitas disfunções, muitas dores, porque a nossa coluna precisa dessa curvatura natural para suportar melhor o peso e também para fazer os movimentos da maneira mais harmoniosa e coordenada possível. Eu também vou apresentar para vocês aqui, ó, entre os ossos, a gente tem os discos intervertebrais. Então eu tenho uma vértebra, um disco intervertebral, outra vértebra, outro disco intervertebral.
Eles estão entre, né, as vértebras e entre a última vértebra lombar e o início do sacro, e eles servem para ajudar a amortecer o peso e distribuir as forças de tensão para proteger os ossos, para você conseguir realizar movimentos com maior desenvoltura, com maior facilidade. Então agora, a gente indo especificamente para a coluna cervical, as 7 vértebras, vocês vão ver que elas são diferentes, né? Sendo que essa primeira aqui é diferente de todas as outras. Ela é tão diferente que ela tem um nome, ela chama Atlas. E entre ela, essa primeira vértebra, e a segunda, que se chama Axis, porque ela também é muito diferente, ela tem esse dente, não há disco intervertebral. Então, é a única região da coluna onde não tem disco intervertebral, é entre a primeira vértebra cervical e a segunda vértebra cervical, né? Aqui na frente desse osso existe um ligamento que ajuda a manter esse osso no lugar. E a gente vai falar na hora dos exercícios da importância dessa relação aqui articular, desse dente com esse arco anterior. Aqui, esses lugares que vocês estão vendo plano, é onde o nosso crânio fica apoiado. É onde o occipital, né, o osso occipital do crânio fica apoiado em cima da coluna cervical. Então, toda a nossa cabeça fica apoiado aqui nessas duas áreas que são pequenas em relação ao tamanho da cabeça. E todo o equilíbrio é gerado por músculos. Outra coisa importante que vocês veem na coluna cervical é que aqui, nesse processo lateral, chamado processo transverso, tem um buraquinho. Acho que a outra imagem talvez mostre melhor. Ó, a gente tem esse processo lateral, chama transverso, essa é Atlas. A Atlas não tem processo espinhoso, que é esse biquinho aqui, ó. Mas ela também tem processo transverso. E também tem esse buraco, que na linguagem técnica chama foramen. Foramen é buraco na nossa linguagem lá da área de saúde. Por aqui passam artérias. Eu mostrei para vocês no nosso videozinho sobre enxaqueca, a artéria, a vertebral, passando na direita e na esquerda, por entre esses buracos. Então, quando a coluna cervical muda de posição, eu posso gerar uma tensão na artéria que passa aqui dentro, tá? E aqui mostrando como que a Atlas se articula, né? Ele encaixa aqui em axis, aqui é onde a Atlas, essa primeira vértebra, fica encaixada. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante pra gente passar para os exercícios. Então olha aqui, ó, vários músculos, aqui é o arco posterior de Atlas da primeira, aqui o osso occipital, bem colocado acima da vértebra. Toda a nossa cabeça está apoiada só nessa vértebra. Essa vértebra está apoiada na segunda vértebra, que chama axis. As outras não tem nome. Mas a gente também pode chamar essa daqui de C1, ou cervical. Primeira cervical, segunda cervical, terceira cervical. Para facilitar, ficou C de cervical e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, você veja bem como é que é frágil esse equilíbrio e ao mesmo tempo tão potente. A minha cabeça repousa sobre uma vértebra. Essa vértebra repousa sobre a de baixo e assim sucessivamente. Então, é um empilhamento desses ossos que formam a nossa coluna, que sustentam a nossa cabeça e que tem a função de movimentar o nosso tronco para que a gente possa realizar as mais diversas atividades. Aqui, ó, importante a gente ver, aqui são os nervos que saem. Então, esse amarelinho são os nervos. Os nervos na região cervical, eles saem acima da vértebra que dá o nome para eles. Então, se aqui é C1, essa aqui é a minha raiz C1. Aqui é C2, minha raiz C2. Aqui embaixo deveria, né, a terceira vértebra, a raiz C3. Aqui é uma visão lateral dessa articulação que é tão importante em relação à coluna cervical, porque sustenta o crânio. Olha aqui, ó, o crânio naquela partezinha plana que a gente viu,
não tem outros contatos, é amarrado com músculos, com ligamentos, que existe bastante. Olha, aqui até mudou, é a gente entender aqui o disco intervertebral. Esse disco intervertebral é aquele disco que a gente viu lateral entre uma vértebra e outra. Ele é formado de vários anéis fibrosos e de um núcleo pulposo, parece um silicone, tá? E aqui pra gente ver, quando tá normal o disco, ele tem os anéis e o núcleo tá inteirinho. Aqui são as raízes nervosas. Por que a hérnia de disco tende a causar dor? Porque quando ele hernia, quando esse núcleo arrebenta e ele sai, ele tende a sair ou para um lado ou para o outro, porque o ligamento que está aqui nessa direção, ele é muito forte, então é muito mais raro uma hérnia posterior reta, ela vai ser ou para a direita ou para a esquerda, só que logo aqui passa o nervo. Então, esse núcleo pulposo, esse disco que herniou, que veio para fora, e aqui não tem como voltar para dentro, a não ser cirurgicamente, ele vai causar uma irritação no nervo se ele atingir a raiz nervosa. Falando então um pouquinho mais de hérnia de disco, a gente tem aqui uma imagem, né, do disco herniado comprimindo a raiz. Às vezes esse disco ele vai herniar, mas ele não vai herniar exatamente nessa direção da raiz. Ele vai herniar um pouco mais para a lateral, por exemplo, aqui nessa imagem. Ao invés dele herniar nessa diagonal, ele pode herniar para aqui para a lateral. Você tem uma hérnia de disco, mas ela não é responsável pelo processo de inflamação da raiz, nem pelo processo de dor que você tenha. Aqui a gente tem as 3 formas mais comuns de hérnia. Por que é importante? Porque às vezes você vai pegar o seu laudo para você começar a entender, para você participar desse processo de entender o que está acontecendo com o seu corpo e o que fazer para reverter ou para melhorar. Que é a hérnia protusa, onde ela começa a comprimir mais os ossos adjacentes, né? A extrusa, ela já começa a ter um espalhamento, ela já começa a fazer uma alteração do disco fibroso, mas não do núcleo, o núcleo ainda está inteiro. Essas hérnias que não tem uma ruptura do núcleo, existem exercícios e existem várias técnicas que podem recolocar no lugar e você trabalhar de modo a que o disco se restabeleça e você não venha ter uma hérnia. E aqui é sequestrada, ou mais comumente mesmo, a hérnia, onde ele tem a saída do núcleo, e aí realmente você precisa de uma cirurgia, ou com o tempo o corpo vai reabsorver isso. Depende de para onde herniou e como é que está o seu sintoma de dor e de incapacidade. Aqui para a gente entender como que a gente se mexe, como que a nossa coluna se mexe, né? Que a coluna, o movimento do nosso tronco, ele é o somatório do movimento que acontece entre 2 vértebras. Então, olha, quando eu faço uma extensão, quando eu jogo o meu tronco para trás, eu empurro o disco para frente. Quando eu faço um movimento para frente de flexão, eu empurro o disco para trás. Aqui na frente nós também temos um ligamento muito forte e é difícil ter hérnias anteriores. Mas o ligamento que passa aqui, ele é mais frágil. Então, por isso é que a grande maioria das hérnias são posteriores. E quanto mais flexão você faz, mais você empurra o disco intervertebral para trás. As vértebras fazem rotação. Quando você vira para a direita ou para a esquerda, elas estão rodando, né? Elas fazem inclinação, quando você inclina para a direita ou para a esquerda, né? Elas fazem também um deslizamento. Quando você inclina, elas não só inclinam, mas elas deslizam. Você não consegue fazer um deslizamento individualizado das vértebras, principalmente as vértebras torácicas, lombares. Hoje em dia a gente já está vendo um monte de pessoas conseguindo fazer deslizamento, né, das cervicais isoladamente. É bem legal o movimento,
E você também tem um deslizamento para frente e para trás para poder permitir que haja a flexão e a extensão. E a compressão, que é quando você faz, por exemplo, um movimento combinado ou que você aumenta muito um peso que você está carregando, você comprime o disco, tá? Eu acho que pra gente, hoje vamos só então encerrar aqui a cervical com esse pedaço. Aqui uma visão geral da coluna, mas pra gente entender que as raízes dos nervos na cervical, ó, ele vai passar sempre a sair por cima do osso que está dando o número dela. E aí vocês vão ver uma coisa interessante. Existe uma região, um nível da medula que passa por dentro da coluna que não tem uma vértebra correspondente. Eles dividiram e viram que na cervical nós temos só 7 vértebras, mas tinham 8 níveis. Esse 8º nível, a raiz dele passa por debaixo da 7ª vértebra. E a partir daqui, todas as raízes nervosas saem por baixo da vértebra. Então, T1, a raiz passa por baixo. T2, a raiz passa por baixo, né? E aí a gente vê que a nossa medula termina em torno da primeira vértebra lombar, mas que nós temos raízes nervosas que se prolongam e saem até no nível do cóccix, tá? A nossa medula acaba em L1. Se você pegar a costela, a última costela, e chegar até lá atrás, você está em T12. A vértebra de baixo é L1, tá? A nossa medula acaba por aí. Para baixo, esse monte de raiz é conhecido como cauda equina, tá? Então, voltando aqui, a gente agora vai ver alguns exercícios interessantes para a coluna cervical. Lembra que eu mostrei aquela relação do atlas e do dente de Axe, que ele articula desse jeito. É muito importante entender que essa parte mais superior da coluna cervical, ela roda mais do que o que ela inclina. Essa inclinação total da minha coluna cervical, ela está sendo feita mais pelas minhas vértebras mais inferiores da cervical. E a contrapartida, essa parte mais inferior da cervical, mais inclina do que roda, tá? A flexão e a extensão, ela é bem equilibrada nas duas vértebras, entendendo que a atlas, a primeira, ela não vai ficar deslizando para frente e para trás por causa do dente de Axe, então ele não tem como deslizar. E por causa desse dente, né, dessa articulação do dente na outra vértebra, é importante a gente entender que alguns movimentos eles deixam essa articulação instável. Então, uma coisa que eu peço, que eu oriento para os meus clientes que tem alteração de cervical, que tem alteração de tônus, de tensão de um lado para o outro e dores, evitar aquele clássico movimento da circundução total da cabeça. Por quê? Porque no momento em que a gente está para trás e girando em extensão, é um momento em que esse dente ele ganha um espaço. Há um certo espaçamento, ele não fica tão colado no osso onde ele deve estar. E é um momento de instabilidade. E a gente não tem um equipamento para dizer como é que está o ligamento da pessoa, como é que está as cápsulas articulares, os tendões, né? Se está muito frouxo, pouco frouxo, se está inflamado, se tem edema. Então, como é um movimento que gera instabilidade, eu sempre sugiro para os meus pacientes não fazer e substituir pelo movimento que é mais seguro e que vai trabalhar toda essa amplitude de uma maneira diferente, que é olhar para baixo na direção do mamilo à direita e para cima para o teto à esquerda. Então você vai fazer uma rotação nessa diagonal. Para mudar de lado, você traz a cabeça para o outro lado, aí você vai na direção do mamilo esquerdo, teto à direita.
Pode fazer também com flexão, girar a cabeça para a direita e para a esquerda. Exercícios também bons para ajudar a alongar e retirar a dor. É um exercício em que a gente faz de abertura desses espaços posteriores com um movimento que é empurrar o queixo para trás. Eu vou virar de lado para vocês entenderem o que acontece. Quando a gente empurra o queixo para trás, a gente ganha, a gente retifica um pouco, ganhando os espaços. Lembra, eu falei que as curvas são importantes, mas aqui você não vai ficar com a coluna retificada, você vai fazer um movimento para abrir, porque se também a curva estiver aumentada, estiver numa hiperlordose cervical, você precisa abrir os espaços. E a tendência muito mais comum de você ter os espaços fechados, porque a gente tem a cabeça projetada para frente, que cria um aumento da curva, do que uma curva muito retificada. Onde a gente percebe a curva retificada? Principalmente em pessoas que dirigem muitas horas e têm o hábito de colocar o volante muito distante, ficando com os ombros altos e os braços muito esticados. E aí o pescoço, ele tende a retificar, tá? Então é importante. Então a gente já viu 2 exercícios, né? Esse aqui da diagonal, para substituir aquele de rodar a cabeça toda, que não é bom. O exercício de girar a cabeça, olhando com ela fletida. Esse exercício para trás, você vai ficar 4 segundos e relaxa. Não é para vir para frente, tá? É para relaxar. Então, você vai ficar 1, 2, 3, 4, relaxa. 1, 2, 3, 4, relaxa. E depois que fizer 4 vezes 4 segundos, você vai fazer. Sobe e desce, mantendo o queixo lá para trás. No início, quem tem muito problema de cervical, vai escutar umas areinhas, parece que tá fazendo uns barulhos, uns estalos. Com a progressão dos exercícios, vai melhorando. E aí, daqui para vir para cima, daqui a gente vai para baixo para encostar o queixo no peito, tá? E as inclinações, eu gosto de passar específica para cada cliente, porque tem pessoas que deveria fazer inclinação durante um tempo só para um lado. Depois, quando o quadro tivesse mais estabilizado, aí poderia fazer para os 2 lados. Mas como a gente tende sempre a ter um desequilíbrio direito e esquerdo, a gente precisa saber para qual lado que a gente começa primeiro, para depois ir para o outro lado. Gente, espero que isso tenha ficado claro. Qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu vou respondendo. Vou fazendo outros vídeos se forem necessários. Não esquece de dar o joinha e não esquece de inscrever no canal. Beijão, até a próxima!